A maioria das pessoas acredita que pobreza tem a ver com salário baixo, crise econômica ou falta de oportunidades. Mas a verdade é outra. A pobreza financeira quase sempre nasce de comportamentos repetidos todos os dias, de forma automática, silenciosa e despercebida. Não estou falando de erros óbvios como gastar tudo em futilidade ou nunca investir. Isso todo mundo já ouviu. Estou falando de hábitos sutis, aqueles que parecem inofensivos, mas que ao longo dos anos drenam seu tempo, sua energia e o seu dinheiro. Hoje, eu vou te mostrar 27 hábitos que precisam ser eliminados da sua vida em 2026. Se você quiser crescer financeiramente de verdade. Não é teoria, é comportamento. Vamos direto ao ponto. Hábito 1. Economizar escolhendo sempre o mais barato. Comprar barato não é economizar. Na maioria das vezes, é apenas adiar um gasto maior. E tem um detalhe que pouca gente percebe. O barato costuma cobrar 2 vezes. Uma no bolso e outra na dor de cabeça. Quem compra apenas pelo menor preço acaba substituindo o mesmo item várias vezes ao longo do ano. No final, gasta mais e ainda vive cercado de coisas ruins, frágeis e descartáveis. E quando você convive com coisas que quebram fácil, você normaliza o improviso, o conserto de emergência e a pressa para repor. Isso vira um ciclo. O hábito inteligente não é pagar caro, é escolher custo-benefício, durabilidade e eficiência no longo prazo. Antes do comprar, pense assim: isso vai durar, vai funcionar bem, vai me poupar tempo e vai reduzir retrabalho, porque tempo perdido com problema também é dinheiro indo embora. Hábito 2. Usar todo o tempo livre apenas para descansar. Descanso é necessário, mas transformar todo o tempo livre em lazer automático é um hábito que custa caro. Existe uma diferença enorme entre descansar para recuperar energia e descansar para fugir da própria vida. 1 hora bem utilizada por dia para estudar, planejar, aprender algo novo ou estruturar um projeto se transforma em dezenas de dias produtivos ao longo do ano. E não precisa ser algo épico. Pode ser 1 hora de leitura focada, aprender uma habilidade prática, fazer um curso curto ou até organizar a semana com clareza. O problema não é falta de tempo, é falta de intenção. Se você não decide com antecedência o que vai fazer com seu tempo livre, alguém ou alguma coisa decide por você. Hábito 3. Pedir conselhos para quem nunca chegou onde você quer chegar. Opinião não é experiência, e conselhos sem vivência costuma nascer do medo, não da realidade. Muita gente dá conselho só para se sentir útil, ou para evitar que você tente algo que elas não teriam coragem de tentar. Quando você pede orientação a quem nunca construiu nada, o máximo que essa pessoa pode te oferecer é a projeção das próprias limitações. E aí você passa a viver dentro do teto mental do outro. Isso é perigoso. Se quer avançar, escute quem já percorreu o caminho, não quem apenas observa de fora. E mais, aprenda a separar 2 coisas. Uma pessoa pode te amar e ainda assim não ser uma boa referência para decisões de carreira, dinheiro e futuro. Hábito 4. Repetir exatamente a mesma rotina todos os dias. Rotina sem variação anestesia a mente. A pessoa entra no modo automático e perde a capacidade de refletir, criar e perceber oportunidades. E quando a mente fica anestesiada, você vira um executor de tarefas, não um estrategista da própria vida. Quebrar a semana com pequenas experiências diferentes não é luxo, é estratégia mental para manter a energia, a criatividade e o foco. Pode ser uma caminhada num lugar diferente, um jantar simples fora, uma atividade nova, uma conversa diferente, um livro fora do seu padrão. E isso importa porque a prosperidade não nasce só de esforço. Ela nasce de boas decisões. E decisões ruins aparecem quando sua mente está sempre cansada e repetindo o mesmo roteiro. Hábito 5. Dizer sim por medo de desagradar. Cada sim desnecessário consome tempo, atenção e energia emocional. E tudo isso poderia estar sendo investido nos seus próprios objetivos. O problema é que no começo, dizer sim parece gentileza, mas no longo prazo vira autossabotagem. Pessoas que crescem aprendem cedo uma regra simples: dizer não para quase tudo é dizer sim para o que realmente importa. E não é um não agressivo, é um não claro, calmo, sem justificativa longa. Se você precisa inventar desculpas para dizer não, é sinal de que você ainda não assumiu que seu tempo tem valor. E em 2026, seu tempo precisa ser tratado como patrimônio. Hábito 6. Esperar o cenário perfeito para começar.
Momento ideal não existe. Ele é apenas uma desculpa elegante que o cérebro usa para evitar o desconforto da ação. Porque começar dá medo, começar expõe, começar cria a chance de errar. Quem espera todas as condições ideais nunca começa. Quem começa imperfeito aprende no caminho. E a maioria das oportunidades reais aparece para quem já está em movimento, não para quem está parado, preparando. Se você começar pequeno e consistente, você ganha algo que ninguém tira: tração. E tração muda tudo. Hábito 7. Consumir notícias o tempo todo. A maioria das notícias não informa. Ela gera medo, ansiedade e paralisia. E se você percebe, o noticiário raramente te dá um plano de ação. Ele só te entrega um problema e te deixa com a sensação de impotência. O excesso de informação negativa ocupa espaço mental que poderia ser usado para aprender, planejar ou executar algo produtivo. Além disso, você começa a enxergar o mundo como uma ameaça constante. E isso afeta suas decisões financeiras. Você fica mais impulsivo, mais defensivo, mais reativo. Se algo realmente importante acontecer, você vai saber. Não precisa viver mergulhado em ruído. Escolha uma janela curta para se atualizar, com fontes boas, e use o resto do tempo para construir. Hábito 8. Trabalhar enquanto deveria estar descansando. Almoçar, descansar ou fazer pausas sem sair do ambiente de trabalho mantém o cérebro em alerta constante. E isso cria um esgotamento silencioso, porque você sente que não para nunca. Mesmo quando para, sem descanso real, a produtividade cai. Mesmo que a pessoa fique mais horas sentada, você fica mais lento, mais irritado, mais distraído e começa a compensar isso com mais café, mais tela e mais ansiedade. Descanso não é perda de tempo, é combustível. Uma pausa de verdade melhora sua clareza e sua tomada de decisão. E decisão melhor geralmente significa mais dinheiro no longo prazo. Hábito 9. Anotar tudo e aplicar nada. Anotar virou uma ilusão de progresso. A pessoa sente que está evoluindo, mas não muda comportamento algum. E conhecimento sem aplicação é só entretenimento intelectual. O hábito eficiente é simples: anotar pouco, aplicar rápido e revisar com frequência. Escolha uma ideia por vez. Transforme em uma ação concreta. E faça disso um sistema. Se você aprende algo e não aplica em 7 dias, a chance de virar só mais uma anotação esquecida é enorme. Aplicação é o que transforma informação em resultado. Hábito 10. Confundir agenda cheia com produtividade. Estar ocupado não significa gerar valor. Muitas pessoas passam o dia inteiro apagando incêndios e resolvendo urgências que nunca deveriam existir. E pior, elas ficam orgulhosas por estarem sempre na correria. Produtividade real exige espaço vazio para pensar, refletir e decidir com calma. Porque as grandes melhorias não vêm de fazer mais, vêm de fazer melhor. Se sua agenda não tem espaço para planejamento, você está vivendo para o curto prazo. E riqueza quase sempre é um jogo de longo prazo. Hábito 11. Manter dinheiro parado sem rendimento. Guardar dinheiro sem rendimento é aceitar perder poder de compra aos poucos. E o problema é que isso não dói de uma vez. Ele vai corroendo em silêncio. Não é sobre assumir riscos desnecessários. É sobre não deixar o dinheiro parado enquanto o tempo trabalha contra você. Existem alternativas simples, conservadoras e organizadas para manter liquidez e rendimento. O hábito aqui é tratar seu dinheiro como um funcionário. Se ele está parado, ele não está trabalhando por você. Hábito 12. Seguir um caminho profissional apenas por obrigação social. Escolher carreira apenas para agradar expectativas externas costuma gerar frustração e estagnação. E quando a pessoa está frustrada, ela perde energia para crescer e começa a viver no piloto automático. Nenhuma formação garante sucesso. O que gera resultado é estratégia, adaptação e desenvolvimento contínuo. E às vezes, o melhor investimento não é um diploma longo, e sim uma habilidade específica que o mercado paga bem. O hábito rico é perguntar: isso aumenta meu valor no mercado? Isso abre portas? Isso me dá opções reais? Hábito 13. Reclamar sem agir. Reclamar pode aliviar momentaneamente, mas não resolve nada. E com o tempo, reclamar vira identidade. A pessoa passa a se ver como vítima do mundo. Quem reclama sem agir está, na prática, escolhendo continuar exatamente onde está. Porque agir dá trabalho, exige desconforto e exige responsabilidade. Ou você age para mudar, ou aceita. Mas reclamar não é opção produtiva. E tem uma coisa importante: a ação não precisa ser gigante. Pode ser mandar currículo todo dia, conversar com pessoas da área, pedir feedback, estudar um tema
iniciar um projeto. O que não dá é ficar parado reclamando. Hábito 14. Comprar. Movido por emoção, compras emocionais parecem pequenas, mas se acumulam rapidamente. E quase sempre a compra não é sobre o produto, é sobre o sentimento. É para aliviar estresse, preencher o vazio, compensar frustração, impressionar alguém ou se dar um prêmio. Criar um intervalo entre desejo e ação elimina a maioria dos gastos desnecessários. Tempo é o melhor filtro contra a impulsividade. Você pode transformar isso num ritual simples. Sentiu vontade? Anota, espera, revisa com calma. Muitas vezes, o desejo desaparece e você percebe que não precisava daquilo. Hábito 15. Pagar tudo imediatamente sem estratégia. Saber usar prazos, organização e planejamento financeiro é inteligência, não irresponsabilidade. Quando você tem controle, você usa o sistema a seu favor, não contra você. O problema não é o meio de pagamento, é gastar sem controle. Se você paga tudo na hora por ansiedade, você perde a chance de organizar fluxo, comparar, planejar e criar margem. Estratégia sobre previsibilidade. Quem tem previsibilidade toma decisões melhores e se protege de sustos. Hábito 16. Achar que trabalho simples diminui o valor pessoal. Trabalho honesto não humilha ninguém. O que prende as pessoas é o orgulho travestido de dignidade. E orgulho não paga conta. Quem cresce começa de onde é possível e evolui a partir daí. O trabalho simples pode ser ponte, não destino. Ele pode financiar estudo, experiência, conexões, capital inicial e oportunidades. O hábito que destrói é esperar o cenário ideal enquanto o tempo passa. O hábito que constrói é começar com o que existe e melhorar a rota. Hábito 17. Mexer demais nos investimentos. A ansiedade por controle costuma gerar mais prejuízo do que resultado, porque quanto mais você mexe, mais você paga taxas escondidas, toma decisões emocionais e entra em ciclos de medo e euforia. Constância e paciência vencem impulsividade no longo prazo. E a maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de inteligência, perde por falta de comportamento estável. O hábito certo é ter um plano, saber por que você investe em cada coisa e dar tempo para a estratégia funcionar. Hábito 18. Misturar finanças pessoais com profissionais. Quando tudo se mistura, ninguém sabe quanto realmente ganha ou perde. E sem clareza, você não consegue melhorar. Você só vai vivendo. Separação financeira é maturidade, não burocracia. É o que permite enxergar lucro real, custo real e crescimento real. O hábito certo é definir um valor fixo para você, manter contas separadas, registrar entradas e saídas e tratar o negócio como negócio. Isso reduz estresse e aumenta controle. Hábito 19. Acumular coisas para o caso de precisar. Bagunça custa espaço, dinheiro e clareza mental. E o mais perigoso, ela normaliza o excesso. Você começa a aceitar viver com peso desnecessário. O que não é usado consome energia, mesmo parado, porque ocupa o ambiente, ocupa atenção, ocupa tempo de limpeza, de organização e de decisão. Um hábito simples muda tudo. Se você não usa há meses, você provavelmente não precisa. Venda, doe, simplifique. Ambiente leve costuma criar mente leve. Hábito 20. Evitar conversas diretas. Mensagens são fáceis de ignorar. Conversas diretas geram decisões. E crescimento financeiro envolve conversas difíceis. Negociar, vender, pedir aumento, cobrar, alinhar expectativas. Quem quer resultado, aprende a se comunicar de forma clara e humana. Porque clareza economiza tempo, evita ruído e reduz conflitos. Se você foge de conversas, você perde oportunidades. E muitas oportunidades aparecem justamente para quem sabe falar, ouvir e se posicionar. Hábito 21. Tratar todos os clientes, tarefas ou projetos da mesma forma. Nem tudo tem o mesmo peso, nem tudo merece a mesma energia. Quando você distribui atenção igual para tudo, você sufoca o que realmente traz retorno. Foco seletivo gera crescimento exponencial. Você precisa identificar o que traz resultado e proteger isso. E também eliminar o que só consome energia e não traz retorno. O hábito rico é fazer perguntas como: isso gera impacto real ou só me mantém ocupado? Isso é prioridade ou é só urgência? Hábito 22. Ignorar pequenas vitórias. O cérebro precisa de reconhecimento para manter constância. Se você só reconhece quando acontece algo gigante, você passa meses sem sentir progresso.
Celebrar avanços mantém motivação e disciplina no longo prazo. E celebrar não significa gastar muito. Pode ser apenas reconhecer: eu melhorei, eu avancei, eu fui consistente. Esse reforço positivo cria um ciclo de evolução. E consistência é o que constrói patrimônio. Hábito 23. Emprestar dinheiro esperando retorno emocional e financeiro. Misturar afeto com expectativa financeira costuma gerar conflitos, porque dinheiro tem peso emocional e dívida mal resolvida vira ressentimento. Ajuda consciente é diferente de empréstimo disfarçado. Se você vai ajudar, faça de forma que não destrua seu orçamento e não destrua a relação. O hábito saudável é ter limite claro e entender que dizer não, às vezes, é a forma mais madura de preservar o vínculo. Hábito 24. Usar crédito como complemento de renda. Crédito não aumenta a renda, ele apenas antecipa problemas quando mal utilizado. E a pessoa sente que está dando um jeito, mas na verdade está empurrando uma bola de neve. Se não dá para pagar, não é compra, é dívida. E dívida cara corrói qualquer tentativa de enriquecer, porque elimina a margem. O hábito certo é simples: usar crédito apenas quando você já tem o dinheiro para pagar. O cartão é ferramenta, não muleta. Hábito 25. Ignorar gastos pequenos e recorrentes. O que parece irrelevante mensalmente se torna gigantesco ao longo dos anos. E o pior é que esses gastos se escondem porque são só um pouquinho. Pequenos vazamentos afundam grandes navios. Assinaturas esquecidas, taxas bobas, compras automáticas, entregas frequentes, parcelas que você nem lembra. O hábito rico é revisar extratos com honestidade, não para se culpar, mas para enxergar a realidade. Porque só melhora quem mede e ajusta. Hábito 26. Não revisar a própria trajetória. Sem reflexão, a pessoa repete erros antigos achando que está avançando. Ela muda de ano, mas não muda de comportamento. Revisar decisões é sinal de inteligência, não de fraqueza. Pergunte com frequência: o que funcionou? O que não funcionou? O que eu preciso parar, começar e continuar? Quem revisa, aprende mais rápido. E quem aprende mais rápido, cresce mais rápido. Hábito 27. Não assumir responsabilidade total pela própria vida. Enquanto a culpa estiver sempre no governo, no mercado, na família ou no passado, nada muda. Porque se a causa está sempre fora, a solução também estaria fora. E isso te deixa impotente. Liberdade financeira começa quando a responsabilidade é totalmente assumida. Esse é o hábito que destrava todos os outros. Porque quando você assume responsabilidade, você para de pedir permissão para mudar. Você vira protagonista. E protagonista age, ajusta e continua, mesmo quando não está perfeito. Esses são 27 hábitos silenciosos que mantêm pessoas presas financeiramente, mesmo trabalhando muito. Agora eu quero saber, qual desses hábitos você vai eliminar em 2026? Escreve nos comentários. A mudança começa com consciência e continua com ação.